Se eu tivesse que alguém do meu time fosse resolver alguma coisa, tipo, no próprio escritório e tudo tá, tipo, num canto do escritório para a pessoa fazer a mesma tarefa, eu já consideraria que eu tenho um problema ali de distribuição de informação. Se a pessoa precisa ir uma hora num canto do escritório, depois outra hora em outro canto, em outro canto, em outro canto, e as coisas não cruzam, não simplificam, por que que eu não coloco tudo em um armário só? Ela chega, pega tudo, volta para a mesa dela e resolve. Esse tipo de situação eu acho que ela gera, tipo, muita perda mesmo, e quando a gente fala de, tipo, perda de produtividade, a gente está falando de times que precisam conseguir falar com mais contatos, ou pelo menos ter maiores informações para falar com o mesmo número de contato e converter mais. Quase sempre, se eu consigo entrar mais a fundo no contexto de um contato, então se eu não preciso ir em vários lugares para cruzar essas informações, eu tenho, tipo, já tudo reunido, eu já tenho tudo que eu preciso saber, eu sei o que que eu tenho que tirar daquele contato, eu sei qual é a estrutura que eu preciso usar para falar com ele. Então, assim, puxando até a corda aqui para o nosso lado, no Rive, quando você joga um contato para dentro, tipo, dentro de um processo comercial, você tem uma cadência para trabalhar com ele, tem um modelo de comunicação, você sabe quais são os canais que você vai utilizar para conectar com ele. Então, agora eu vou mandar um WhatsApp, depois eu vou tentar falar por e-mail, caso não tenha respondido, eu vou ligar e aí eu vou tentar conectar no LinkedIn. Eu sei exatamente o que fazer e como fazer. Sei o que falar e como falar, eu sei qual que é o direcionamento. Quando eu, tipo, vou trabalhar, tipo, cruzando informações, por exemplo, com o meu marketing, para entender o que que eu estou gerando para dentro do meu time de BDR, para ver o que que eles estão conseguindo qualificar, entender como que está essa entrega no comercial e tentar fazer uma previsibilidade, tipo, também, eu tenho que ter uma informação, tipo, pelo menos, ah, ela tem que ser justa e ela tem que ser íntegra, tipo, a nível de dado, para eu ter a integridade de tirar a informação do marketing, passar pela jornada e cruzar e ver se marketing, tipo, precisa de um orçamento tão alto ou se precisa de mudar de estratégia para gerar melhores leads para dentro do time. São muitas e muitas vezes que a gente encontra cenários onde o comercial, ele trabalha bem, ele tem, tipo, já uma maturidade interessante, mas aí recebe, tipo, um lead de marketing, gasta meia hora dentro de uma reunião, num dia que já está super gargalado, e aquele lead não tinha perfil nenhum. E marketing está lá comemorando recorde atrás de recorde de bater meta de lead, mas é lead não qualificado. E aí, para a gente dar esse feedback, para a gente conseguir rodar, demonstrar o porquê que não é qualificado, ainda mais quando começa a entrar em, pô, não está qualificado por perfil, beleza, está muito claro. Mas não qualificado por time é muita dor. Porque aí o marketing falou, não, pô, mas tem perfil, olha só, tem outro cliente aqui igual. Aí a gente falou, pois é, mas não é esse o momento. Não, mas aí você tem que usar técnica para desenvolver isso. Você tem que conseguir, tipo, trabalhar para trazer, tipo, esse fechamento para mais próximo. Esse tipo de cenário, ele é negativo. Eu vejo como, em grande parte dos casos, a gente reestruturando ferramentas e dados para dar visibilidade sobre o que exatamente, tipo, tá, tipo, batendo no seu processo. Aqui, nesse caso aqui que a gente está analisando de pergunta, a gente nem está entrando tão a fundo, mas, tipo, eu acho que vale comentar também que a gente está vendo cada vez mais o comercial se adaptar a um cenário onde, tipo, a gente tem estruturas de revenue, de receita. Então, as empresas, quando elas falam de retenção, elas estão falando de marketing, aí pré-vendas, vendas e depois pós-vendas. Quando elas não têm uma estrutura de retenção tão grande, já tem, tipo, ali uma fidelização grande, o modelo de negócio é diferente, tipo indústria, dependendo, a gente, tipo, vai falar pelo menos de marketing e vendas. É o mínimo. Acho que o básico que quase todo mundo ainda continua tendo. Isso significa que o comercial ele tem que reportar mais. Esses dados que a gente estava falando aqui de, por exemplo, entender o perfil de lead que você está trabalhando, entender se você está trabalhando bem, qual que é a tua conversão, qual que é o volume necessário para bater uma meta definida pela operação, eles agora precisam ser cruzados com informações de outras áreas. Eu preciso entender se marketing está me entregando lead, em volume necessário, mas se desse volume necessário eu tenho o perfil ideal para eu conseguir gerar um resultado ali do outro lado. E depois que eu gero o resultado, eu preciso fazer uma análise se, caso eu tenha uma análise de pós-vendas, de retenção e de expansão, se eu estou gerando o cliente com o perfil necessário para eu gerar o LTV tipo buscado. Empresas que chegam num LTV alto têm uma maior margem de lucro, conseguem investir mais, têm estratégias mais efetivas, tipo, de comercial. Então, uma estratégia de go-to-market muito mais agressiva, consegue dar desconto, desconto progressivo, campanhas tipo, que para determinado perfil de cliente entra com 90% de desconto no primeiro ano de contrato.
Isso só é possível porque você tem um LTV muito alto lá na frente. Então você já descobriu o seu perfil de cliente ideal, você conseguiu fechar um sistema redondinho para gerar esse tipo de coisa. E e eu nunca vi isso ser alcançado através de capacitação de time. O time acaba se perdendo ao longo do caminho e é difícil de cruzar essas informações. Aí você passa a não tomar decisão. Estou trazendo lead bom, estou trazendo lead suficiente. Ah, agora esse trimestre veio muito lead, mas aí a gente vai olhar, perfil não é bom. E aí o time não vai bater meta agora por um semestre, porque encheu o pipeline, gastou tempo, a gente deixou de fazer retrospecção aqui porque estava todo mundo gargalado. Então, para mim, ferramenta, dado, ele quase sempre é mandatório e é prescritivo, tipo, como um problema futuro de times que não estão conseguindo diagnosticar o que estão fazendo. Não vai dar para rodar um PDCA mínimo se você não tiver isso em mãos.